Milhares de peças de roupas, crematórios clandestinos, sepulturas e restos mortais humanos. Foi este o cenário macabro encontrado na região mexicana de Jalisco, a 1 hora de Guadalajara, a capital mexicana. A descoberta da propriedade, que está sendo apelidada por todos como Rancho dos Horrores, aconteceu na semana passada, quando membros do grupo Guerreiros Buscadores de Jalisco, formado por familiares de desaparecidos, se dirigiram ao local após receber uma denúncia anônima. Rala Kivko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal, porque é sempre ótimo para mim estar na companhia de todos vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias bizarras e casos criminais, eu te convido a você se inscrever no canal se você ainda não for, ative o sininho de notificações e deixe o seu like também para apoiar o canal. Beleza, pessoal? Então, pedidos feitos, sem mais delongas, e vem comigo para nossa história de hoje, que é o que mais interessa. O México, meus amigos, se vocês não sabem, vive uma onda de violência com cerca de 30 mil assassinatos registrados em 2023, tornando o ano mais violento da história recente do país, muitos deles ligados ao tráfico de drogas. Jalisco é o estado mexicano, meus amigos, com mais desaparecimentos, com quase 15 mil casos, segundo dados da Comissão Nacional de Busca. Então, durante a busca por alguns desses desaparecidos, um grupo de pessoas acabaram descobrindo um local que está sendo chamado de campo de extermínio, em uma área remota de Jalisco, no México. O rancho Izaguirre é um lote retangular com poucas construções e cercado por muros perimetrais, em meio a terras agrícolas, no município de Teotitlán. O local foi descoberto por um grupo de voluntários com o nome de Guerreiros Buscadores, após uma série de denúncias anônimas sobre o rancho. A propriedade seria utilizada como um campo de treino de estilo militar para os novos recrutas de um dos mais poderosos grupos de crime organizado do México. Então, os jovens chegavam lá atraídos por anúncios de empregos falsos, para funções como motorista, eletricista e seguranças com salários bem atrativos. Mas, contudo, depois de eles chegarem lá, nunca mais eram vistos. O campo de treino transformou-se num autêntico campo de extermínio. Uma vez na propriedade, ficavam sem acesso a celulares e objetos pessoais, deixavam de ser tratados pelos nomes e passaram a ser tratados por outros apelidos, e eram obrigados a realizar treinos militares violentos, meus amigos, acabando muito deles por ser assassinados. Os que buscaram as vítimas disseram que o local não era vigiado pelas autoridades. Com a experiência adquirida em outros locais de busca, os membros do grupo começaram a escavar para ver se havia algum sinal de vítimas ali. Foi aí que eles encontraram os primeiros restos mortais, alguns com vestígios de queimaduras de fogo, milhares de peças de roupas, crematórios clandestinos, sepulturas e restos mortais humanos, ossos, cápsulas de balas e carregadores, cadernos contendo listas de apelidos, algumas fotografias, uma carta e um documento de identidade. As autoridades também encontraram um corpo à vista de todos, o que motivou uma busca que durou até outubro do ano passado. Mais de 10 pessoas, uma retroescavadeira, medidores de compactação de solo e equipes caninas participaram da operação. A autoridade afirmou que, de acordo com as investigações forenses atuais, não houve nenhuma atividade na propriedade, desde que o trabalho inicial foi realizado no ano passado. Então, os restos mortais encontrados pelos ativistas provavelmente não pertenciam às vítimas recentes.
O que as autoridades, meus amigos, confirmaram até agora, que eu consegui encontrar para vocês, é a existência de 6 lotes de ossos em 4 locais diferentes. Eles também relataram que os pertences são tanto de pessoas envolvidas em atos ilegais, quanto as vítimas desses atos. Segundo a investigação, foi confirmado um método que não havia sido utilizado pelo grupo criminoso. Além de eles queimar os restos mortais, eles foram escondidos sobre uma laje de tijolos e uma camada de terra. A pessoa que escreveu a curta carta está viva até hoje e reunida com a sua família desde outubro de 2024. Um denunciante que contatou os guerreiros buscadores afirmou que centenas de jovens foram enviados para lá e submetidos a práticas desumanas, incluindo tortura e coerção para atacar uns aos outros. Então eles eram obrigados a se atacarem. Em setembro do ano passado, as autoridades estatais já tinham investigado o local e encontraram 2 reféns, um cadáver, vários fragmentos de ossos queimados, armas e cartuchos, e resultou na detenção de 10 pessoas armadas. No entanto, as autoridades não prosseguiram com as diligências, com a investigação, como era de se esperar. As autoridades estatais afirmaram que não tinham condições para explorar a propriedade por ser muito grande, E prometeram cooperar com as autoridades federais. Ou seja, pessoal, sempre a mesma desculpa quando eles não querem, resolver ou esconder ou tapar o sol com a peneira, Então, em comunicado com a promotoria, afirmou que investiga esse caso se há algum envolvimento de membros da polícias municipais, acrescentando o que o caso poderia estar relacionado a uma disputa entre células criminosas. Em nota, o procurador-geral do México, Alejandro Gertz, classificou a descoberta como grave e ainda afirmou que as investigações continuarão. E ele ainda disse a entrevista que é uma questão muito crítica e séria. É inacreditável que uma situação dessa natureza, meus amigos, não fosse do conhecimento das autoridades locais daquele município do estado. A presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, chamou o ocorrido de terrível e ainda questionou as ações do município público, desde que o caso começou no ano passado. Então, o procurador-geral Alejandro Gertz anunciou que uma investigação federal será iniciada para determinar se o seu gabinete assumirá o caso ou deixará nas mãos das autoridades de Jalisco mesmo. Então, enquanto isso, vários grupos de busca de pessoas desaparecidas e familiares de vítimas têm revisado os dados e as fotografias que foram compartilhados para encontrar alguma evidência de seus entes queridos, e finalmente poderem ter aí um descanso, pessoal? Então, o caso que está a chocar o México colocou em evidência o problema crônico do país relativamente a desaparecimentos ligados ao narcotráfico. Jalisco é o estado mexicano com mais desaparecidos, quase 125 mil registrados oficialmente, a maioria desde 2006, quando foi declarado a guerra dos quartéis de drogas. Bom, pessoal, eu espero que as investigações sejam conduzidas como devem ser e que nenhuma autoridade se corrompa para abafar o caso, como sempre acontece. Porque as autoridades mexicanas sabiam da existência desse rancho desde setembro do ano passado, mas não fizeram nada perante a isso. Acredita-se que possam ter morrido milhares de pessoas nesse local, de jovens enganados nesse local, pessoal. Então, essa foi a história desse rancho dos horrores que explodiu aí há algumas semanas atrás. Então eu demorei para trazer o caso porque eu queria coletar mais informações, o máximo de informações possíveis para vocês, e essas foram todas as informações que eu encontrei. E tomem cuidado, pessoal, é aquilo que eu falo, nem tudo que vocês vê, como que eu falo pra vocês, aqueles anúncios, que a gente vê no Facebook, no TikTok, em outras
redes sociais falando, ai, eu vou pagar tanto em dólar, venha que eu tô procurando trabalhadores. Tomem cuidado, gente, porque às vezes pode ser um fake e você pode estar correndo um risco de vida, né? Tá aí a prova desse acontecimento no México, em Jalisco, né? Que os adolescentes, né, eram enganados e levados até esse local e chegando lá eram treinados para serem das piores raças possíveis, né? Então, para não terem amor próprio, nem amor ao próximo, serem adolescentes frios, calculistas, né? E muitos morriam nesse campo aí. Então tá aí mais um exemplo que a gente tem que tomar cuidado, tá bom, pessoal? E aonde vai parar o nosso mundo, não é verdade? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter me assistido até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, que todos passem uma excelente semana. E agora eu vou tentar trazer mais vídeos para vocês, não só um por semana, mas eu vou estar tentando gravar mais vídeos para vocês para ter mais conteúdo, tá bom, pessoal? Então, um beijo, um abraço a todos, que todos passem bem, que Deus esteja sempre com você e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, meus amigos, fui!